Queria aqui agradecer a todos por mais esse ciclo de participação. Estamos iniciando aqui o planejamento financeiro do município com os instrumentos de planejamento. E um deles que vamos agora falar sobre ele é o Plano Plurianual, o PPA. Ele vai ser feito para os anos de 2022 a 2025. O plano ele é muito importante, porque existe uma série de fatores que influenciam na sua elaboração. Eu vou estar aqui falando sobre nos slides e indicando para vocês mais detalhadamente. Mas antes disso eu queria aqui agradecer em nome do prefeito, Ângelo Guerreiro, e da secretária de Finanças, Soila, por esse momento de poder colocar essas informações para que a população possa participar efetivamente na elaboração desse processo, desse instrumento que vai se transformar numa lei e vai servir como orientação para os próximos 4 anos de governo. Ali vão ter as metas que vão ser seguidas e desdobradas para atender as demandas da população do município. Então, o Plano Plurianual, ele é para a gestão 2022 e 2025, lembrando que nós vamos falar mais detalhadamente o porquê 2022 a 2025 e não 2021 mais à frente. O prefeito Ângelo Guerreiro está fazendo a elaboração desse plano e na gestão vai se iniciar e vai se findar talvez na próxima gestão ou em 2025. O slogan do nosso Plano Plurianual é Desenvolvimento Econômico, Crescimento Sustentável. É o mesmo slogan que foi feito no plano de governo e é uma proposta que o prefeito instituiu que vai ser seguida nos próximos 4 anos. Então nós temos os instrumentos de planejamento. Quando falamos de planejamento no setor público, nós temos as 3 peças-chave, que é o Plano Plurianual, que é o PPA, nós temos a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e nós temos a Lei Orçamentária Anual, que é a LOA. Lembrando que, conforme regulamenta a Lei Orgânica do município, a LDO ela já foi para a Câmara Municipal, já passou por um processo de análise por parte do Legislativo e já foi aprovada. Então, ela é um pouco assim, a nossa lei orgânica, ela institui que nós temos que mandar primeiro a LDO e, posteriormente, nós mandamos a LOA, que é o orçamento, e, efetivamente, uma vez a cada 4 anos, nós temos que fazer o Plano Plurianual, que é o PPA. Esse instrumento de planejamento, ele tem uma ação que a gente especifica da seguinte forma. O PPA, ele tem a ação de planejar, a LDO, ela tem a ação de orientar e ajustar, e a LOA, ela tem a ação de executar. Se falarmos de planejamento, nós temos que lembrar que a Constituição Federal, ela regulamenta todos esses instrumentos de planejamento. E aqui a gente quer só citar o artigo 155 da Constituição Federal, onde ele fala lá que as leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão 1. O Plano Plurianual, que nós estamos discutindo agora. No inciso 1º, ele é bem claro. A lei que instituir o Plano Plurianual estabelecerá de forma regionalizada as diretrizes, objetivos e metas da administração pública, federal, municipal ou estadual, para as despesas de capital e outros delas decorrentes, e para as relativas aos programas de duração continuada. Então, nós temos aqui o PPA com a vigência de 4 anos, então ele vai planejar para o ano de 2022, 2023, 2024 e 2025. Nós temos a LDO, que já foi para a Câmara e já passou por todo o crivo e análise do Legislativo e foi aprovada para o ano de 2022. E nós vamos ter agora, em outubro, a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, que vai ser submetida também à aprovação para o ano de 2022. Então, conforme a Constituição prevê, o PPA é obrigatório, qualquer gasto público deverá ser previsto 4 anos antes, por isso que a gente fala em PPA, 4 anos para frente, né? E depende da autorização do Legislativo. Aqui nós vamos fazer uma análise bem individual de cada instrumento, para a gente caracterizar de forma mais clara. Nós temos o PPA, que compreende os programas com as metas e indicadores para 4 anos. Nós temos a LDO, que institui as metas e prioridades para a execução do PPA. E nós temos a LOA, que estima e prevê os recursos para a execução das ações necessárias para alcançar as metas e prioridades. Então,
um é amarrado ao outro. Se formos analisar o PPA, quando colocamos de 2022 a 2025, nós temos ali no desdobro a LDO, que vai ser para o ano de 2022. Isso também, consequentemente, nós temos a LOA, que é para o ano de 2022. Nós temos lá a LDO 2023, a LOA 2023, a LDO 2024, a LOA ano 2024. Todas ligadas na gestão Ângelo Guerreiro, que é 2021 a 2024. Já o ano de 2025, a LDO e a LOA vai ser para a próxima gestão, que é a gestão de 2025 até 2028. Sempre planejar é um desafio, então o PPA também é um desafio gerencial. Sempre quando elaboramos o PPA, nós temos que ter o quê? Uma visão estratégica com foco naquelas metas que nós vamos traçar. Essas metas a gente desdobra no instrumento, que são os programas. Para que vai servir esses programas? Para alocação de recursos e obtenção de resultados. Consequentemente, nós somos obrigados a fazer um gerenciamento. Com esse gerenciamento, nós conseguimos fazer a responsabilização por custos e resultados. Efetivamente, nós vamos estar medindo todo o instrumento que a gente cria, a gente vai fazer a medição e saber se a gente vai atingir a meta ou não. Por isso, o gerenciamento. Como funciona esse processo? Ele funciona em duas etapas especificamente. Nós temos quem elabora, que é o Poder Executivo, né? Através dos secretários, gestores e técnicos municipais. Temos também quem participa, que é o Poder Legislativo e a sociedade. De que forma? Os vereadores, representantes de entidades, a população participam efetivamente, através de audiência pública, através de consulta pública, é o que nós vamos fazer com o formulário que nós vamos disponibilizar para que vocês possam participar. No nosso processo interno, nós criamos aqui um organograma de como ele vai acontecer, como ele está acontecendo na realidade, que nós já iniciamos o processo. Então, esse processo de elaboração do PPA para 2022 a 2025, ele começa com a criação de um grupo de trabalho. Esse grupo ele foi feito através de técnicos das diversas secretarias. Nas secretarias, cada técnico vai levantar a sua demanda, é aquele serviço continuado, aquela necessidade que foi constatada de uma demanda em um determinado bairro, vamos supor aqui infraestrutura, saúde, educação. Então essas demandas são juntadas, né? São criadas metas para poder resolver essas demandas e é feita a coleta de dados. Então essa coleta é feita de que forma? Envio das metas pelas secretarias e também através das sugestões que é feita pela consulta pública e nós vamos anexar um formulário posteriormente para que vocês possam participar. A partir dessa coleta de dados, nós fazemos a compilação dos dados e elaboramos a proposta, que seja um projeto de lei, né, aquela proposta inicial que vai ser alimentada e analisada. Essa proposta vai virar o projeto de lei que vai passar pelo crivo da Câmara Municipal e vai ser aprovado. Se nós verificarmos aqui, esse instrumento de planejamento no setor público, ele tem um ciclo, né? Ele começa pela demanda, que é um problema da sociedade que é constatado. Nós fazemos um planejamento a médio e longo prazo, né? Quando falamos médio e longo prazo, porque nós temos 1 ano até 4 anos, né? 1 ano PPA e LDO, 4 anos nós temos o PPA. A partir daí, anualmente, nós temos as diretrizes que são traçadas através da LDO. Ela é uma diretriz para que a gente possa criar o orçamento, ela vai regulamentar o orçamento. Criamos a diretriz, criamos o orçamento, o que nós vamos fazer? A execução orçamentária. Como é feito? Através de licitação, depois passa por um processo de empenho, liquidação e pagamento. Posteriormente, nós fazemos um monitoramento de tudo que ocorreu dentro dessa execução orçamentária, fazemos uma avaliação, fazemos uma revisão dos programas, que são aqueles instrumentos para resolver os problemas, né, que foram criados, as demandas que foram constatadas, e volta-se novamente ao ciclo, que vai causar um impacto na sociedade. Como se elabora o PPA? Então, nós temos aqui uma forma de elaboração. Nós criamos os macro-objetivos. Esses macro-objetivos são divididos em programas. E esses programas são divididos em ações, que são desdobradas em projetos e atividades. O macro-objetivo, vamos falar um conceito aqui bem simples para que a gente possa entender. O macro-objetivo, ele constitui as grandes linhas de ação do governo a serem priorizadas para a consecução dos programas.
Indica o que se deve ser feito para que a administração alcance os resultados desejados, de forma macro, ou seja, uma visão geral que vai ser atendida de forma específica, que vai ser desdobrada no programa. Nesse PPA, especificamente, nós estamos trabalhando com um plano de governo do prefeito. Então, foi criado 4 eixos norteadores. São eixos que vão nortear as ações que serão executadas. O primeiro eixo se chama acelerar a economia local. O segundo eixo, potencializar a infraestrutura. O terceiro eixo, modernizar a gestão pública. E o quarto eixo, garantir o bem-estar dos cidadãos. Se falamos de macro-objetivos, temos que falar da ferramenta que vai ser utilizada, que são os programas. Então, como conceito de programa? O programa é um instrumento de atuação governamental voltado para atendimento às necessidades da sociedade ou solução de problemas. O programa agrega um conjunto de ações com objetivos comuns. Então, especificamente, nós já temos no plano de governo, foi criado já os eixos norteadores e os programas, e dentre eles nós temos 4 que foram instituídos. O primeiro programa é o Qualifica Três Lagoas, o segundo programa Infraestrutura para Todos, o terceiro programa Desburocratiza Três Lagoas e o quarto programa Bem-Estar. Se falarmos de programa, ele é desdobrado em ação. O que é uma ação? O que deve conter uma ação, de uma forma bem clara? Na ação deve conter a descrição do produto, unidade de medida e as metas e os custos. As ações são divididas em projetos e atividades. Para ficar mais claro, o que é um projeto dentro do planejamento? É um instrumento de programação para alcançar os objetivos de um programa. Pode agregar um conjunto de operações, das quais decorre de um produto final que concorre para a expansão e aperfeiçoamento da ação do governo. O projeto é limitado no tempo. Então, um programa, ele tem um projeto, ele tem início, meio e fim. Então, é bem claro, se eu começo, eu tenho que terminar. Então, um projeto, vamos supor, uma obra, ela vai iniciar e vai terminar. Então, a gente classifica como projeto. Atividade. Então, a atividade já vem com outro conceito. É um instrumento de programação para alcançar os objetivos de um programa, contendo ações contínuas. É um conjunto de ações que se realizam de modo contínuo e permanente, das quais resulta um produto necessário à manutenção da ação de governo. Aqui nós temos o ciclo de planejamento para obtenção de resultados. Por que resultado? Porque nós queremos chegar lá no final, que é responder aquela demanda e conseguir resolver aquele problema que foi identificado. Então, para isso, né, nesse ciclo, nós temos todos esses instrumentos que foram identificados. Nós temos lá o macro-objetivo, né, que está na linha azul. Nós temos na linha branca, posteriormente, os programas. Na linha laranja, nós temos ali o nome do programa que já foi identificado e criado. No branco, nós temos as unidades de gestão, que são as secretarias, as diversas secretarias na estrutura. E ao centro, no vermelho, nós temos as ações, que são projetos e atividades. Os projetos podem ser de drenagem, de asfalto, de construção de escola. E as atividades, manutenção da creche, varrição da rua. Então, as atividades têm a característica de um serviço contínuo, que é feito para que a estrutura administrativa possa funcionar. Então, a atividade ela funciona dessa forma na caracterização no dia a dia. Formulário para coleta de dados para o PPA 2022 a 2025. Então, nós criamos uma metodologia para a finalização do processo de elaboração. Ele vai se constituir em 4 etapas. A primeira etapa, formulação de propostas compatibilizadas com as estimativas de despesas e receitas. Lembrando bem, se a gente cria essas propostas, a gente tem que ter a previsão de recursos que vai entrar e temos que ter a estimativa dos custos, porque a receita tem que ser compatível para que a gente possa fazer esse investimento ou possa fazer essa manutenção. Aí nós temos a identificação dos responsáveis pelas secretarias e fundos e as sugestões da consulta pública que vão auxiliar nesse processo da primeira etapa. Na segunda etapa, nós temos a seleção das propostas. Na terceira etapa, nós temos a elaboração da lei e anexos. E na quarta etapa, nós temos a realização de audiência pública, formulação das propostas e sugestões
E essa reformulação é porque nós fazemos, na quarta etapa, além da consulta pública, nós vamos fazer uma audiência pública. Então, nessa audiência, ainda dá tempo da população ou entidade ou quem quiser participar, ainda de propor sugestões, além da consulta pública que nós iremos realizar e nós estamos posteriormente falando sobre ela agora. Finalizou, reformulamos as propostas, analisamos todas as sugestões que foram encaminhadas, fechamos e enviamos para a Câmara Municipal para que se passe pelo crivo dos vereadores. Eles podem também acrescentar, através de emendas, acrescentar alguma informação dentro desse projeto de lei e, posteriormente, ele vai ser aprovado. Então, agora nós vamos falar para vocês sobre o formulário de participação da consulta pública. Como vai ser esse formulário? Importante, ele vai ficar disponível para que a população, quem quiser participar, possa fazer de forma efetiva. É muito bom e muito importante. O prefeito, ele espera que a população possa estar ajudando nesse processo, porque vai resolver problemas da sociedade e o intuito é que a sociedade possa opinar também. Então, ele pediu para que eu pudesse falar para vocês que é importante que vocês participem, vai ficar disponível, é simples o acesso, é simples a metodologia, para que vocês possam apenas entrar no site e fazer essa participação. Vai ficar disponível por um período aí de 20 dias para que vocês possam utilizar. Nesse formulário eletrônico que vai ficar aberto, nós vamos ter a identificação do participante, mas a identificação informal, ou seja, só para fins de estatística. Bairro, idade, gênero, escolaridade, e-mail. Por quê? Porque nós vamos fazer depois uma análise estatística de quem participou e vamos identificar. E-mail para que se a gente possa responder um questionamento, alguma sugestão que ele queira, a gente possa estar mandando depois, mas tudo de forma informal. A forma de participação. Nós vamos colocar mais de uma alternativa, né? E essas alternativas vão ficar disponíveis. E você vai ter, nessas alternativas, áreas de concentração. Então, nessas áreas de concentração, vocês vão poder assinalar uma, duas, três ou várias metas que são descritas e que vocês julguem importante ou não. Então, como exemplo, nós vamos ter uma área de indústria. Lá na indústria eu vou ter lá atualização e modernização, melhoria, parceria, criação. Então, essas metas vocês vão poder assinalar uma, duas, três ou todas. Por que isso? Nós vamos depois fazer um levantamento e verificar dessas metas quais foram as mais importantes, as mais assinaladas pela população para serem priorizadas dentro da execução do PPA. Então, como exemplo também, o serviço. É a mesma coisa. Você vai colocar lá no serviço mais de uma ou várias. Lembrando que são várias áreas de concentração. Saúde, educação, esporte, lazer, habitação. Então, são várias áreas de concentração que serão inseridas no formulário. Isso é muito importante. Façam, assinalem para que nós possamos depois identificar qual o anseio da população em relação à execução do nosso planejamento nos próximos 4 anos. Então, esses dados, posteriormente, nós vamos analisar e vamos disponibilizar também para que a população possa saber como foi a participação, qual o resultado dessa participação. O que eu queria colocar é isso, né? Esse formulário é muito importante, é uma proposta do prefeito, da secretária de Finanças, para que vocês possam também participar do processo, falem para os seus amigos, divulguem, acessem, para que nós possamos aí ter essa participação assídua, que as pessoas possam realmente fazer parte do processo. É muito importante. E novamente aqui em nome do prefeito, Ângelo Chaves Guerreiro, queremos agradecer a todos aí, em nome da secretária Soila também, e o meu muito obrigado. O formulário fica à disposição de vocês para que vocês participem. Qualquer dúvida, a Secretaria de Finanças está à disposição. O número não está aí, mas se quiserem é o 929-9928. Ou mandem e-mail para a gente, lá no site tem também. No próprio formulário vocês vão ter lá a opção de vocês também escrever e colocar uma sugestão que não esteja composta no formulário, então ele é bem aberto. Eu agradeço, muito obrigado.